Bora lá, nação, para as últimas informações do Flamengo aqui no nosso canal, trazendo para você a preparação do Flamengo para a partida contra o Botafogo nesse domingo clássico, às 4 horas da tarde. O Mengão vai entrar em campo e o técnico Sampaoli realizou o treino intenso no Mengão e provavelmente vai ter mudanças na escalação. Vamos aqui analisar nesse momento. Já chega, nação, deixando aquele like, vai nos comentários e arrisca o placar. Escreva aí para você, escreva aqui nos comentários o palpite que você acredita que vai acontecer nessa partida entre Flamengo e Botafogo, tá certo? Se você não é inscrito no canal, convido você rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão. Créditos desse vídeo, canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Na carreira do Jorge Sampaoli, ele já tem mostrado isso no Flamengo, mas se a gente pegar o jogo como base da Copa do Brasil, a goleada por 8-2 sobre o Maringá, que garantiu a classificação para o Flamengo nas oitavas, possibilidades ali de entrada do Léo Pereira na zaga e do Arturo Vidal no meio campo, é o que dá para a gente dizer nesse momento em relação ao Jorge Sampaoli, que por enquanto ainda não pode contar com o Arrascaeta, que está ali em transição. A torcida do Flamengo está ansiosa para ver o Arrascaeta novamente em ação, e não deve ter o Bruno Henrique, tá, gente? O Bruno Henrique, depois de 10 meses, voltou a jogar, mas o departamento médico do Flamengo, junto com a preparação física, eles têm segurado o Bruno Henrique para que a volta dele seja gradual. O Flamengo também não tem o Varela, que passou recentemente por cirurgia. Do lado do Botafogo, o Luiz Castro poupou praticamente todos os titulares, né, no meio de semana, na vitória por 2-0 sobre o Ipiranga, também pela Copa do Brasil. Aí fica um pouco mais fácil da gente desvendar esse time do Botafogo. Existe a possibilidade de um retorno importante para o Luiz Castro, que é o Marçal, lateral esquerdo. Ele ficou fora de 4 partidas com um problema muscular, está recuperado, já voltou a treinar. 100% não está, mas existe a possibilidade sim dele jogar o clássico. Caso o Marçal não comece a partida, aí a tendência é que o Rafael, né, lateral direito, que vem sendo improvisado na lateral esquerda, continue nessa posição. Tem a possibilidade também do Hugo, que é do setor, aparecer por ali, mas o Botafogo, digamos que está um pouco mais claro para a gente. É um time que vem de uma invencibilidade de 11 partidas, talvez esteja no seu melhor momento nessa temporada de 2023, sob o comando do Luiz Castro, que está cauteloso quando analisa o time, mas vê o time em crescimento, e eu acho que o desempenho tem mostrado isso recentemente. Está 100% no Brasileirão, 2 rodadas só, mas 2 vitórias para dar aquele gás. Portanto, amanhã, 3 horas, o pré-jogo no Sport TV, 4 horas a bola rola no Premier, viu, Igor? Valeu, Richard, obrigado, velho, bom trabalho hoje, amanhã também para esse clássico. Formação legal que o Richard trouxe pra gente agora, então direto ali do Maracanã, casa cheia para Flamengo e Botafogo. É bom, né, ver o Maracanã assim. A gente viu o Maracanã agora há pouco com o Vasco e Palmeiras, por exemplo, no Brasileirão, lotado. O Flamengo também no meio de semana pegando o Maringá pela Copa do Brasil, e agora mais um jogo de Maracanã lotado, expectativa para essa terceira rodada. Vamos falar um pouquinho desses clássicos então, vamos falar de Flamengo e Botafogo. Se você ligou agora, o Richard Souza acabou de vir com informações um pouquinho mais cedo, direto ali do Maracanã, sobre a questão dos ingressos, né? São ingressos esgotados, informações que vieram aí da assessoria do Flamengo. Só que dentro desses ingressos esgotados, Raed, mais uma informação, o setor sul, onde fica o torcedor visitante em jogos do Maracanã, vai estar lá, por exemplo, a torcida do Botafogo, ele está fechado para o Flamengo, para evitar confronto de torcida, encontro ali no mesmo setor, pela mesma saída. Então são 15 mil ingressos a menos ali para a torcida mandante, no caso a do Flamengo, do Botafogo já com seus ingressos esgotados também para o setor visitante. Mesmo assim, né, um público esperado muito grande no Maracanã. Uma pena, né, que a gente tem que fazer isso, é quase uma falência da segurança pública, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todos os lugares do Brasil, que essa prática tem que acontecer para que não aconteça o confronto, mas que o espetáculo seja bem feito, que não tenha essa briga do lado de fora, que é o que a gente gosta de ver. E o mistério, Raed, agora de escalação. Eu gosto de mistério, cara, mas o Sampaoli é o terror do setorista, do jornalista, porque muda muito, e não só com mudança. Ontem no treinamento, esse time do Flamengo, que geralmente vem se desenhando no treino, né, como vai jogar, não teve desenho tático, não teve desenho de time. A expectativa, né, o Fred Gomes, inclusive, setorista do GE, estava falando, é que o treino de hoje seja o treino de definição do time para amanhã, que ainda amanhã, no dia do jogo,
deve fazer uma atividade de bola parada pela manhã e entra em campo 4 horas da tarde. Por tudo que o Sampaoli viveu no Flamengo, né, o último desse capítulo contra o Maringá, no 8-2 no meio da semana, tem um time provável na cabeça de Marcelo Raed para esse clássico? O Sampaoli é o terror do setorista, mas é a alegria do comentarista, porque ele tem um plano de jogo. E aí ele coloca os jogadores para executar esse plano e o comentarista tem que explicar. Sim. Então, por exemplo, na informação do Richard, ele dizia que o Léo Pereira poderia voltar ao time titular. Se o Léo Pereira voltar ao time titular, ele tem 2 opções. Ou ele joga o Ayrton Lucas na amplitude pela esquerda, ou ele barra o Ayrton Lucas e deixa o Cebolinha ali na amplitude pela esquerda. É difícil hoje pensar no Flamengo sem o Ayrton, né? Então, imagina-se que, se ele optar pelo esquema com 3 zagueiros, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, o Flamengo não se defende com 3 só. O Flamengo se defende baixando o lateral direito para uma linha com 4 defensores. Mas se ele construir com esses 3 zagueiros, o Ayrton Lucas vai ter liberdade pelo setor esquerdo. A entrada do Vidal é que me parece um pouco, nesse momento, um pouco fora de questão, porque ele teria que abrir mão ou do Pedro, ou do Gabigol, ou do Everton Ribeiro, para manter um meio de campo mais estruturado com Vidal e Thiago Maia. E é um jogo de xadrez, porque o Luiz Castro, do outro lado, também gosta de entender como que vai o adversário, e hoje o Botafogo tem um jeito de jogar, né, muito claro, muito definido, né, muita gente até fala um jeito reativo, mas é um jeito de esperar um pouquinho, não ter o amor pela bola, como diz o Paixão por el balão. Paixão por el balão, mas espera um pouco, usa muito bem os lados do campo com seus pontos. A bola longa. Essa bola longa, tanto para o Vitor Sá quanto para o Júnior Santos, e tem o Tiquinho como referência. O Flamengo pegou o Internacional, né, no jogo do fim de semana passado, uma derrota com 2 gols do Maurício, e se defendeu contra um time que tem um esquema e uma forma de atacar parecido com o que tem o Botafogo, pelo menos no que foi o fim de semana do Inter do Mano. Tinha o Pedro Henrique de um lado e o Wanderson do outro, e a referência era o alemão naquele jogo. É mais ou menos o que faz o Botafogo, colocando os 2 caras pelo lado e o Tiquinho, né, sendo a referência. Com o Eduardo encostando. Com o Eduardo encostando e, assim, sendo figura, né, efetiva no ataque, nessa formação de ataque do Botafogo. Aí, o Sampaoli adiantou um pouquinho a sua linha, né, a segunda linha ali do Flamengo tinha 4 jogadores defendendo, só 2 zagueiros ficaram ali na sobra, e muda um pouquinho esse jogo tático. O Botafogo pode apresentar surpresa para amanhã, ir para o jogo sem essa linha de 3 na frente, talvez tirando um dos 2 pontas, aumentando o número de jogadores no meio campo, talvez o Tietê, que é quem entrou, né, no jogo aí no fim de semana passado, na segunda-feira contra o time do Bahia. É uma ideia, uma alternativa que pode ter o Luiz Castro? O Luiz Castro, ano passado, ele tinha um esquema de jogo, e esse ano, a partir da invencibilidade dos 11 jogos sem perder, né, que está pela primeira vez desde 2013, vale lembrar que em 2013 quem jogava no time era o Sidorf. Então, pela primeira vez em 10 anos, o Botafogo está 11 jogos sem perder. Nessa invencibilidade, o Luiz Castro mudou a forma do time se defender e do time atacar. Ele se defende com 2 linhas com 4 jogadores, Eduardo encostando no Tiquinho, e ataca com uma saída sustentada. Ele segura os 2 laterais, ele não libera um lateral só para fazer a amplitude pelo lado, e constrói o jogo com 4 defensores mais 2 meio-campistas flutuando ali. E usa bastante a bola longa. Tenta criar o espaço e usa a bola longa, ou para o Tiquinho, ou para os jogadores de força pelo lado do campo. Então, pelo menos essa é a forma que o Luiz Castro tem montado o Botafogo nos jogos recentes. Eu imagino que vai ser um jogo que, óbvio, de xadrez, né? Que o Luiz Castro vai tentar anular o jogo ofensivo do Sampaoli, que coloca 5, 6 jogadores numa última linha, e vai tentar explorar essa bola longa, tanto para o Tiquinho quanto para os jogadores de velocidade e de força do lado. O meio de semana tem Libertadores para o Flamengo, pega o Racing fora de casa, e tem Sul-Americana para o Botafogo, um jogo em casa contra a LDU. Também, os caras vão pensando, obviamente, ainda em meio, né, de campeonato, de fase de grupos, de importantes competições continentais, mas se você olhar os 2 times, né, de um lado, o Sampaoli, ele resgatou, e parece, né, ter resgatado muito rápido, o Gerson, né, e era até um assunto, quando o nome Sampaoli foi levantado, volta-se a um recorde de tempo muito, muito curto, né, do Sampaoli treinando o Gerson no Marselha, né, no time da França, um bom momento, né, talvez o melhor momento do Gerson no futebol europeu nessa passagem. Já resgatou, né, a mudança é simples, né, aí do Gerson de posicionamento, menos preocupado com função defensiva, um pouco mais espetado na esquerda, passa por aí
já esse Gerson ofensivo que a gente viu contra o Inter, viu também contra o Maringá? É um Gerson que flutua bastante no campo de ataque, ele não fica espetado pelo lado do campo, auxilia o jogador que está aberto pelo lado esquerdo, da mesma maneira como o Everton Ribeiro auxilia o jogador que fica aberto pelo lado direito. Mas é um Gerson que sabe atacar os espaços que o time do Sampaoli tende a criar. Então é um jogador extremamente inteligente, técnico, acima da média, o Gerson tecnicamente é acima da média. Joga demais. E que entende o planejamento do técnico para as funções ofensivas e sabe o que ele espera das funções defensivas. Amanhã, 4 da tarde, tá uma galera que tá falando aí que o Flamengo é favorito, né, e que sobra tecnicamente, mas eu tava fazendo aquele raio-x. Raio-x. 1 contra 1. Cara, posição a posição, o Flamengo tem mais qualidade técnica, mas tem caras do Botafogo numa fase excelente, que são bons de bola. Lucas Perry, Lucas goleiro. Perry é um que eu acho que poderia brigar, por exemplo, vencer o Santos nessa disputa, até de momento, aí contra o Santos. O Cuesta é um baita de um zagueiro. O Rafael batendo na lateral esquerda, talvez não tenha o mesmo protagonismo do Ayrton Lucas, mas o Rafael é lateral direito. Assim, tem posições. Eu acho que a briga é legal. O Flamengo tem mais peças, né? Pensar individualmente, mas um coletivo e momento de caras do Botafogo, o Eduardo, que você citou, tá num belíssimo momento. São brigas boas, cara, e isso a expectativa aumenta para um belo clássico amanhã no Maracanã, 4 horas da tarde. Vamos lá, a gente vai falar de mais um jogo importante nessa rodada, simplesmente o Clássico Carioca do Botafogo, que está com 100% de aproveitamento no Brasileiro como o Fluminense, e o Flamengo, de Jorge Sampaoli, primeiro clássico de Sampaoli, ao lado do Flamengo. Domingo tem clássico no Maracanã. Flamengo de Sampaoli. Botafogo de Luiz Castro. O técnico português vai encarar o rubro-negro pela 4ª vez desde que chegou por aqui e terá pela frente o 4º treinador diferente ali no comando do rival. Nos 3 jogos até então, Luiz Castro tem 1 vitória e 2 derrotas. Venceu no Brasileiro do ano passado o Flamengo de Paulo Souza. No segundo turno, perdeu para o Flamengo de Dorival Júnior. No Carioca desse ano, derrota para o Flamengo de Vitor Pereira, que não comandou o time em Brasília. O auxiliar Rui Quinta teve essa missão. Agora, Luiz Castro tem Sampaoli pelo caminho, o argentino que quer que o Flamengo se torne invencível. Eu quero ficar aqui em um time muito grande para ter um time invencível. Tomará tempo, pero é mi sonho. Mesmo com a goleada 8-2 contra o Maringá pela Copa do Brasil, agora a história é outra, é Brasileirão, é clássico. E o Sampaoli pega um Botafogo em ótimo momento. 11 jogos de invencibilidade, 6 vitórias seguidas, titulares descansados. Ou seja, chega com confiança e com boas chances também. E aí, tem favorito para esse duelo? Eu sinceramente nunca percebi muito bem o que é que importa o favoritismo para um jogo de futebol. Porque o futebol deu-nos tantas lições ao longo das nossas vidas que não interessa nada quem é ou quem não é favorito. Clássico é clássico, está tudo dito. É clássico. O que é que se espera de um clássico? Sempre algo de vibrante, algo de emocionante. Vamos lá, vamos jogar. Vamos falar desse clássico. Olha, Antero, eu estou muito curioso para ver. Conversei com o Zupac na edição anterior do Sport Center, esse clássico, para avaliar como unidade de medida. A régua é diferente, né? O Botafogo vem de uma sequência invicta, mas agora mede a sua força com o Flamengo. O Flamengo do Sampaoli começou bem com adversários abaixo, quando pegou um bom adversário, fez um bom jogo, mas perdeu para o Internacional, e agora enfrenta esse Botafogo que tem suas ambições. Eu acho que esse comparativo vai ser muito interessante para os dois lados medirem em que pé estão, Antero. Olha, vamos lá. O Flamengo recomeçando um trabalho, né? Perdeu 4 meses da temporada porque contratou um técnico e dispensou logo. Então, o Sampaoli chegou já com o trem andando. Subiu e vai tentando fazer o que pode
no tempo que lhe é concedido. E haverá ainda essa oscilação. Só falta daqui 2, 3 rodadas a gente está descendo a linha no São Paulo e dizendo: aí foi uma mentira que o Flamengo contratou. Calma. Né? Também alguns resultados podem animar, mas eventualmente serem enganosos, como no meio de semana, os 8-2. Embora o Flamengo tenha jogado com intensidade. Esse foi um aspecto que eu achei bem interessante, independentemente do adversário com o qual topou. O Botafogo, que já está há mais tempo sob o comando de um técnico, que já vem da temporada anterior, o Luiz Castro, mas ainda tem, por exemplo, deficiências no seu elenco, né? Não tem tantos bons jogadores como tem o Flamengo, até para substituições. Porém, vai se construindo uma equipe com a cara do seu treinador, porque o trabalho tem uma sequência, e isso é importante. Podem até ser menos talentosos, jogadores do Botafogo, mas neste momento me parecem ter até mais conjunto do que os do Flamengo. Até porque também o Sampaoli, nas partidas que dirigiu o time, já mexeu bastante. Vai ser difícil cravarmos, olha, estes são os titulares do Flamengo. Aliás, ele mesmo diz que, se depender dele, nós não saberemos. Não de um sentido negativo, mas como demonstração de como ele é irrequieto. Agora, você pergunta para mim, quem vai ganhar esse jogo? Eu tenho um palpitão, né, para dar, então eu falo daqui a pouco. Tem um palpitão. Palpitão é já. Palpitômetro. Palpitão. Com o Antero Grego. Antero. Acho que semana passada eu fui mal. Acontece, Antero, nas melhores famílias. Antero, o que vale para o Sampaoli e o que vale para o Luiz Castro esse clássico? Para o Sampaoli, mostrar que fala, olha, eu estou aqui para resolver. Com um adversário forte, adversário médio, adversário fraco, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Serve mais para isso, para ele. Né? E para passar para o torcedor de que, olha, eu sou inquieto, mas eu sei mexer de acordo com as circunstâncias. Estou comprovando o meu valor. Para o Luiz Castro, que já teve trabalho contestado, que já ficou naquela, eu fico, vou embora, aqui no Brasil é o único lugar, não foi ele que falou? No lugar em que tem que ter polícia para proteger árbitro, já foi contestado, agora com esta sequência, voltou a ficar mais sereno, mais tranquilo. Não acredito que deva complicar a vida também do treinador português. Sobretudo se for um jogo ali pau a pau, se o Botafogo empatar, se ganhar apertado, se perder também por uma diferença mínima. Agora, uma vitória para o Botafogo significa o quê? Também afirmação. Opa, calma lá, esse time é bom, esse time é forte. Essa sequência de resultados não deve ser acreditada apenas ao fato de ter enfrentado adversários mais fracos, teve a Taça Rio, sabe? Coisas do gênero que servem muitas vezes para dar uma esfriada na empolgação. Agora, passando por um Flamengo, por exemplo, esses jogadores, o seu treinador e até a torcida passarão a acreditar que o Botafogo não será apenas um coadjuvante do Brasileiro de 2023. Então tá aí, nação, tá aí as informações do clássico, da partida entre Flamengo e Botafogo, as informações aí do Mengão. Arrisca o placar nos comentários, escreva aí embaixo pra você quem vai vencer o clássico. Deixa o like no vídeo e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.